Cursos à alimentação, o terceiro fator. Na evolução biológica de qualquer espécie há dois fatores principais e fundamentais: a genética e o habitat. Para analisarmos os cursos da perspectiva da gestão cinegética, que é o aspecto que interessa aos caçadores, dividimos o segundo componente importante, o habitat, em três variantes fundamentais: o ambiente, a alimentação e a seleção de efetivos populacionais. Dessa forma, ao longo desta série dedicada à espécie Capreolus caperolus, dividida em 6 episódios, analisaremos de forma pormenorizada todos estes fatores que incidem sobre a sua população e a qualidade dos seus troféus. Neste episódio vamos falar sobre a alimentação. Damos início ao nosso percurso focando-nos nos corços mais jovens, no insípido desenvolvimento das suas primeiras cornaduras. É nesta idade tão tenra que tem início o adequado crescimento anatómico do animal, sendo que, em grande medida, o seu futuro depende dele. Embora não possamos afirmar que todos os fatores sejam determinantes, visto que mesmo uma boa genética, por exemplo, com uma má alimentação ou com stress ambiental, pode produzir resultados deficientes. Mas a verdade é que neste caso, em concreto dos corços, os caçadores e gestores não têm grande campo de manobra. Este pequeno artiodáctilo vive geralmente em escasso número e sempre bastante dispersos, dependendo daquilo que a natureza tem para lhe oferecer em cada um dos territórios, ao contrário do que acontece com os veados, os gamos, os muflões, javalis e outros herbívoros de caça maior, os quais em muitas das propriedades abertas ou fechadas vivem em grupos de forma gregária, chegando mesmo a serem criados como reses selvagens de forma massiva, sendo-lhes dados suplementos alimentares para completarem a sua dieta. Nos períodos difíceis de verão, com a vegetação seca, são-lhes muitas vezes fornecidos abastecimentos de fruta, hortaliças, cereais ou forragens, inclusivamente rações preparadas à base de compostos enriquecidos. As rações contêm componentes que favorecem o desenvolvimento de cornos de tamanho impressionante em tempo recorde: fósforo, cálcio, sódio, magnésio, potássio, ferro e outros minerais em percentagem adequada e misturados com diversos cereais e plantas forrageiras fazem com que estes cervídeos da tenra idade, praticamente com 3 anos, com a sua segunda cabeça, desenvolvam cornaduras equivalentes a machos de 4 ou 5 anos de idade que não tenham sofrido nenhum tipo de intervenção humana, nem uma alimentação complementar. Recentemente foram também desenvolvidas rações específicas para corços em cativeiro nas imensas quintas de criação desta espécie ou para as propriedades de caça fechadas que possuem exemplares que coexistem no seu interior. Inclusivamente há proprietários de cotos abertos que também começaram a utilizá-las para os corços em liberdade. Estamos a falar de um alimento compactado à base de diversas plantas forrageiras, enriquecido com tudo aquilo que este animal precisa para um perfeito crescimento e uma importante melhoria dos seus troféus.
Além das proteínas e da fibra vegetal dos cereais e das plantas que eles tanto apreciam, como é o caso da alfafa, sanfeno, ervilhaca, xícaro e grão de bico, que contém as doses precisas à base de vitaminas e minerais anteriormente referidos, cálcio, fósforo, sódio, potássio, ferro, etc., incluindo o magnésio, componente mineral imprescindível para a fixação do cálcio nos ossos e também extremamente importante para o desenvolvimento das cornaduras depois de caírem temporada após temporada. Portanto, não restam dúvidas que, para além da genética, os componentes vegetais que o corso consome em estado selvagem são essenciais para os diferentes desenvolvimentos das suas cornaduras. Sabemos que os corsos são muito seletivos na hora de comer. Geralmente não pastam de forma massiva com os seus parentes veados e gamos, que são capazes de ficar horas infindas a comer no mesmo pasto, inclusivamente chegam a passar lá toda a noite. Os corsos, quando pastam, procuram o seu alimento de forma minuciosa e quase refinada. Na verdade, chegam mesmo a cheirar muitas das plantas antes de as ingerirem, rejeitando-as se o seu odor não os atrair. Em compensação, há muitas outras plantas que eles comem com grande sofreguidão. As papoulas, por exemplo, são devoradas com grande satisfação quando as encontram nos campos na primavera. Não só vão arrancando pedaços de cada uma das flores carmesim e as engolem com avidez, como se as estivessem a absorver, como também devoram o resto da planta, arrancando-a com frequência do chão para a poderem comer por completo. Também são grandes apreciadores do chamado dente de leão, que possui uma folha larga e uma flor amarela durante o período de floração. Para além disso, não têm por hábito deter-se quando se trata de vegetação silvestre, apenas quando existe abundante disponibilidade da planta de que gostam muito. Se assim não for, continuam a caminhar e a escolher os bocados que lhes interessam, como se o seu refinado paladar os impulsionasse a fazer um exercício de procura refinada por entre a grande variedade de plantas à sua disposição. A variedade de plantas e rebentos que escolhem e ingerem confere-lhes uma maior ou menor riqueza dos minerais necessários para construírem as suas cornaduras. Sem dúvida que os cultivos agrícolas muito frescos, doces e suculentos na primavera fazem com que eles se demorem neles. É assim, desta forma, que durante os seus primeiros anos de vida aprendem a selecionar as plantas que mais apreciam e que satisfazem o seu paladar refinado. Isso implica que desde muito cedo tenham de aprender a selecionar as diversas plantas e assimilar o seu valor nutricional, pois desta forma estão a influenciar o desenvolvimento do seu organismo e das suas cornaduras. Tudo isto leva-nos a deduzir, tal como já referido, que em liberdade, em plena natureza selvagem, pode haver plantas que possuem uma alta percentagem de minerais e nutrientes muito ricos, que favorecem o crescimento proporcional à cornadura. Na abundância e na seleção dessas possíveis plantas pode residir parte do assombroso incremento de muitos troféus que cada vez permitem alcançar novos recordes nacionais desta espécie. Isto contando sempre com uma boa genética de base, como foi dito. Tomando como referência a franja central-norte entre meados de janeiro e ao longo de todo o mês de fevereiro, quando a neve, a geada e o frio gélido ainda assolam os campos, os corsos saudáveis, com uma boa genética e bem alimentados, apresentam uma cobertura que envolve os seus cornos já bem formados, mostrando inclusivamente nos mais precoces aquilo que serão as pontas, os toques e os contra-estoques. Por debaixo do veludo, envolvendo e protegendo as células germinais, existe uma elevada irrigação de vasos sanguíneos divididos em milhares de capilares que vão realizando depósitos minerais que constroem ou formam a pouco e pouco os cornos rígidos.
Os corços adultos dominantes, os mais saudáveis, vigorosos e com melhor genética, começam no mês de março a perder o veludo, isto se não for um mau ano, e dessa forma dão por terminado o completo desenvolvimento da cornadura esquelética, mostrando-a totalmente a descoberto. Os restantes exemplares mais jovens, menos desenvolvidos ou menos vigorosos, começam a soltar o veludo dos cornos nos meses que se seguem de abril, maio, inclusivamente alguns em junho. Ao iniciar-se a temporada de caça ao corso em abril, podemos observar perfeitamente os diferentes estados de desenvolvimento dos exemplares que encontramos. Desta vez vamos acompanhar o Alberto numa espera durante a tarde. Daqui temos um excelente ângulo de disparo. Além disso, ficamos bastante encobertos. O vento está a soprar de frente, o que significa que, a priori, tem tudo para correr bem. Aproveitamos a ribanceira para ficarmos mais tapados. Em menos de meia hora irão começar a sair do monte para os campos semeados. Os primeiros a aventurar-se serão as fêmeas, 2 fêmeas e um macho. Este já se apresenta com a cornadura totalmente limpa de veludo. Mais uma fêmea na orla do bosque. Alberto quer examinar-lhe bem a cornadura com os aumentos da sua mira. À primeira vista apresentam uns estoques bastante compridos, em detrimento das pontas e dos contra-estoques, que são um pouco curtos. Muitos cotos de corços foram dizimados pelo facto de, durante anos a fio, os caçadores se precipitarem ao verem 6 pontas destacadas. Agora, depois de terem perdido recentemente o veludo, esfregam os cornos nos ramos, fazendo com que os cornos ganhem os tons taninos das plantas. Eles oxidam e aderem à cornadura porosa, conferindo-lhe a beleza que ainda lhe faltava. É um corço bastante vistoso, mas o que acontece é que ainda não está feito. O estoque é muito comprido, o que representa um contra. É bastante grosso e perlado. Se o deixarmos em paz, dentro de uma temporada ou 2, será um excelente corço. Tratando-se de um corço com uma boa genética, bem alimentado, pode ter 3 anos de idade. Quando prefazem 1 ano, nascem-lhes as primeiras pontas curtas. No segundo ano apresentam umas hastas com algumas pontas discretas e no terceiro mostram já uma estrutura completa com pontas, contra-estoques e estoques bastante compridos, embora no geral lhes falte grossura, perlado e rosetas com boas dimensões. Se tiver um bom peso de cabeça e cornos, pode chegar a ser bronze e muito possivelmente obter a homologação de prata. Seguramente que no ano seguinte será ouro. E no 5º ano será um ouro elevado se a sua evolução não sofrer nenhum problema. Segundo me confirmaram vários taxidermistas, 90% dos caçadores dos cotos do nosso país disparam sobre corços deste tipo com 3 anos de idade ou até menos, quando ainda se estão a formar. Esta é uma das principais razões pela qual a população do corço atravessa graves problemas no nosso país. E neste momento conseguir aumentar a qualidade é algo muito difícil, quase impossível na maior parte dos casos. Entre os anos 70 e 90, em plena expansão desta espécie, eles eram abatidos sem qualquer restrição, inclusivamente nas montarias. Posteriormente, a falta de conhecimento dos seus troféus levou a que disparassem sobre exemplares jovens que ainda podiam ter um bom potencial cinegético, deixando ficar aqueles que eram maus.
E foi assim que, a pouco e pouco, a população de corsos se foi degenerando em grandes áreas na nossa Península Ibérica. Mas o Alberto sabia muito bem o que estava a fazer e, após uma observação atenta e calma, não mostrou sequer a intenção de disparar. Limitou-se a esperar que aparecesse um corso que tivesse terminado por completo o desenvolvimento da sua cornadura. Entre os outros exemplares que saíram estava um macho mais jovem. Este deveria estar prestes a completar 1 ano de idade. Quando o mês de fevereiro chegasse, começariam a despontar umas hastes com algumas pontas e que no fim de um mês perderiam o veludo, lá para maio ou junho. Esta era a sua primeira cabeça quando estava prestes a completar 1 ano. Com 1 ano de idade e despontar-lhe hastes com pontas significa que é portador de uma boa genética e que tem tido uma excelente alimentação. Também é bem visível que está a trocar o pelo de inverno pelo de verão. O macho permaneceu na orla do bosque, muito provavelmente a tomar conta do seu território e das fêmeas. O corso, por se tratar de um corso velho, sabe muito. Ele deitou-se na orla do bosque para poder observar o que se está a passar, tentando ocultar-se e passar despercebido, deixando os mais pequenos e as fêmeas saírem para comer. Depois de uma paciente espera, observando detalhadamente os exemplares que estavam a pastar sem que nenhum se apercebesse da nossa presença, apareceu um outro macho. Este deveria ter uns 2 anos de idade e também ainda não tinha perdido o veludo, ou seja, tínhamos à nossa frente exemplares dos 3 primeiros anos de vida. Faltavam só as crias que ainda não tinham nada nas suas frontes e que tinham nascido em maio. A luz começava a escassear e as imagens começaram a ficar com muito grão, mas vamos continuar a mostrá-las devido ao seu valor documental. Estas imagens permitem-nos comparar os 3 exemplares e os diferentes crescimentos das suas cornaduras, as de 1 ano, as de 2 e as de 3. Aquele que é mais adulto é muito possivelmente o exemplar dominante do grupo e o que tem mais opções de cobrir as fêmeas. Por essa razão, mantém-se alerta junto delas, defendendo-as dentro do seu território. Embora muitos tenham escapado ao gatilho da carabina de Alberto, ele não se preocupa muito. Limitava-se a usar a mira para verificar as cornaduras dos exemplares presentes, aguardando a possível aparição de um novo exemplar. Já só tínhamos a luz crepuscular e, mediante o facto de não aparecer nenhum exemplar melhor, decidimos ir embora. Quando nos levantámos, os corsos deram pela nossa presença e começaram a alertar os demais com os seus latidos. Mas deixar que as peças terminem de desenvolver os seus troféus tem a sua recompensa e numa outra jornada de manhã cedo foi quase chegar, ver e vencer. Neste caso poderíamos dizer que foi literalmente chegar, ver e abater. Tínhamos pela frente uma longa e entediante espera, se não uma aproximação. À medida que avançava, o Alberto ia fazendo as devidas prospeções do terreno para evitar que nos descobrissem e espantassem todo o campo com os seus latidos.
Estava um parado no meio do campo semeado, assim que olhámos para ele, pareceu-nos ser bastante bom. Pelo focinho e pela cornadura parecia tratar-se de um corso adulto. Estava a cerca de 300 metros de nós. As teleobjetivas enganam muito, mas a verdade é que havia uma ladeira e uma propriedade e meia até conseguirmos chegar junto dele. Enquanto o corso se mantinha ocupado a observar os outros exemplares do grupo, mostrou muito bem a sua cabeça, permitindo-nos apreciar detalhadamente o troféu que transportava. Mas mais uma vez o Alberto quis certificar-se bem antes de apertar o gatilho. Esteve durante bastante tempo a observar-lhe as pontas, os estoques e os contra-estoques e também as rosetas e o perlado. Apesar de tudo, continuava bastante indeciso. Tem muito perlado. Questionava-me se através da câmara conseguia perceber se ele ainda tinha veludo agarrado ou se era apenas o perlado. Estávamos demasiado longe para conseguirmos distinguir esse detalhe e estava prestes a desistir. Deixa cá ver, vou esperar um bocadinho. Mas o corso parece que tentou demasiado a sorte e ao aproximar-se permitiu que se apontasse a carabina sem mais delongas. Isto era demasiado irresistível para um caçador, ainda para mais tratando-se de um exemplar adulto, completo e bem formado. Por vezes, em semelhante situação, o próprio lance também conta como valor cinegético acrescido. Muitos caçadores já estariam nervosos, com a pulsação a 1000 e o coração a bater desenfreadamente, e grande parte deles teria disparado assim que o tivesse visto, mas Alberto manteve sempre a calma, concentrado em tentar perceber se valia a pena disparar sobre ele. O corso foi-se aproximando de nós até quase se oferecer de bandeja. Depois do disparo, saíram mais 3 corsos completamente perplexos que não faziam a mínima ideia do que tinha sucedido. Um deles era um macho que também já apresentava a cornadura limpa. Parecia ser bastante bom. Talvez se tratasse de um rival e tivesse sido ele quem o tinha distraído. O corso é bastante bom. Hesitámos um pouco antes de disparar, mas por fim decidimos disparar, por se tratar de um corso feito, já velho, com as rosetas um pouco caídas e gordas. A cornadura é bastante grossa na base e perlada. O seu único inconveniente é ter uns contra-estoques um pouco curtos. Mas enfim, o lance foi muito bonito. Estivemos a observá-lo à medida que ele se ia aproximando e isso deu-nos tempo para decidir se disparávamos ou não. Antes de ir em busca do troféu abatido, fez uma revisão perfeita das suas apreciações sobre a cornadura do animal que acabara de abater. Eu tenho de ir ao carro buscar o selo, não o tenho aqui.
Não podemos deslocar do local sem antes lhe colocarmos o selo. Se te virem fazer isso, estás metido em sarilhos. Tal como tínhamos dito, foi chegar, ver e abater. Ahora venido como un tonto, ¿eh? Sí. No se ha enterado, bueno. Ainda não podíamos ir ver o animal abatido, nem sequer o podíamos deslocar do sítio sem antes lhe colocarmos o selo. Tínhamos acabado de nos aproximar para espreitar e nem sequer imaginávamos que a distração do corso com o seu possível rival nos iria oferecer semelhante oportunidade. No início, quando o corso estava no campo semeado, pareceu-nos ainda ter veludo, pois estamos no início da temporada e é muito provável que a tenha. Mas quando ele se meteu no monte, conseguimos ver pelo contraste que não se tratava do veludo, mas sim perlado e que era bastante grosso. Foi nessa altura que decidimos disparar. Ao descermos em busca do corso, íamos apreciando melhor a verdadeira distância até ao meio das propriedades, visto que a objetiva e o zoom da câmara tendem a ser enganadores quando o vemos na televisão. Bueno, pues un corzazo. Joder. Joder. ¿Qué ojo tiene tu sobrino, eh? É um grande corso. Que grande olho que tu tens. Le fallaban las contras. Estás a ver? Eu bem te disse que lhe faltavam os contrastoques. Venga, rosotones, esto pesa, eh. Pues era... Possui umas grandes rosetas. São bem pesadas. Corzazo, eh. Não é ouro, mas não lhe falta muito para ser. É um lindo corso. E é bastante grande. Foi um excelente abate. Trata-se de um corso já velho. O sea, que ha ido en regresión. Este sí. Seguro, eh. Tenho a certeza que iria começar a entrar na regressão. De limpio. Lo que pasa es que no han cogido color. Já lhe falta bastante veludo. Está bastante limpo. O que acontece é que não ganhou cor. Todavía le falta un poco por pelar. Sí, pero esa de detrás le cuesta mucho pelarlo, ¿eh, Carlos? Esta parte de trás tem grande dificuldade em ficar pelada. Bueno, pues aquí tenemos el resultado del lance. Como... Aqui temos o resultado do lance. Como referi anteriormente, vê-se claramente que já é um corso adulto, que estava a tentar em regressão, tem as rosetas caídas, tem uma cornadura bastante grossa, um perlado muito bonito, mas de facto os contrastoques são um pouco curtos, é a única falha que lhe encontro. Tem uma boa altura, mas sobretudo aquilo que me fez disparar sobre ele foi o facto de se tratar de um corso adulto que se encontrava no seu apogeu, aliás, quanto a mim já tinha entrado em declínio. Se o deixássemos viver mais um pouco, ele iria decair bastante. Como podem ver, embora ainda estejamos no início da temporada, ele já apresenta alguma cor, embora não muita por ter sido um ano de seca, mas já está limpo de veludo há bastante tempo. Está muito perto do ouro, mas não é ouro. É um corso que deve ser bastante pesado, cujo troféu deve rondar os 500 gramas, além de que é muito bonito. As rosetas são gordas e largas, têm uns estoques pronunciados e bem formados e é, sobretudo, bastante perlado. Aquilo que me chamou a atenção foi o seu perlado. A minha dúvida era se tinha veludo ou não. Como veis, es un corzo, lo que he dicho, adulto, tiene un cuerpazo, a pesar de que... Como podem ver, é um corso adulto com uma grande dimensão, apesar de ainda estarmos no início da temporada.
Ainda apresenta a pelagem de inverno e é de facto um corso muito grande. Como sempre, a sessão fotográfica dá-nos a oportunidade de observar de diferentes ângulos e de ficar com uma recordação inesquecível da paisagem que foi abatido, ao mesmo tempo que pressupõe um gesto de admiração e respeito por parte do caçador ao perpetuar a imagem desta nova presa. Sabes, aquilo que eu mais me foco é sobretudo nisto, nos olhos grandes, no lombo largo e também nas hastes. Estás a ver? Para além do que lhe consegui ver perfeitamente as rosetas. A esta distância foi possível avaliá-lo. Vamos, este ano, como sabes, em Castelo e Leão os selos são verdes. Vamos colocar-lhe o selo para podermos proceder ao seu correto transporte.